Então vamos lá, ó. Vou apresentar um PowerPoint, tá? Depois eu vou postar isso tudo lá no, na plataforma para vocês, tá? Aqui tem parte do que a gente já viu, tá? Que é aqueles negócios de tipo de reações orgânicas lá. Eu vou direto para substituição aqui, tá? Que eu não cortei o slide. Aqui, ó. Os principais tipos, gente, de reação de substituição, tá? O mais importante é isso aqui, ó, esses dois primeiros, tá? Então, substituição, ela vai ocorrer com alcanos, aqueles caras que só tem ligação simples entre carbonos, tá? E benzeno, tá? E seus derivados. Guarda bem isso. Aqui no ensino médio vocês têm que saber isso aqui, tá? Esses caras aqui ocorre a reação de substituição. O que é essa reação de substituição? Vai sair um hidrogênio e entrar um outro grupo no lugar do hidrogênio, tá? Então isso ocorre com alcanos e os derivados do benzeno, certo? Eu vou dar um exemplo com alcano, que é bem simplesinho, e depois eu vou para os outros, tá? Então no caso dos alcanos, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, a substituição dele com halogênio, um elemento da família 7A qualquer, tá? Olhe bem, ó. Eu tenho o Cl2, dois cloros. A coisa funciona assim, ó. Um desses dois cloros ataca qualquer um desses quatro hidrogênios aqui desse alcano simples aqui, tá? Formando HCl. Então, no caso, ele está mostrando que atacou este aqui, ó. Então, um desses dois cloros retira o hidrogênio, formando HCl, e o outro entra no lugar, tá? Porque aí o carbono vai ficar com deficiência de ligação. Isso aqui só usa como catalisador luz e aquecimento, luz ultravioleta e aquecimento. É possível continuar substituindo aqui, ó. Se eu continuar colocando cloro, eu posso substituir todos os hidrogênios em volta e virar, por exemplo, um CCl4 isso aqui, tá? Então olhe bem, ó. Se eu pego CH4, coloco um Cl2, ele vira H3CCl. Se eu coloco mais cloro, ele vira H2CCl2. Se eu coloco mais cloro, ele vira o HCCl3. Se eu coloco mais, ele vira o CCl4, tá? Com quatro cloros em volta. Então é possível ir substituindo, tá? Agora uma coisa importante aqui a respeito dessas reações de substituição, tá? É que sempre existe uma regrinha, por exemplo, para ordem de substituição. Geralmente é substituído com maior facilidade, tá? É substituído com maior facilidade no carbono terciário da cadeia, que é aquele que tem menos hidrogênio. Depois no secundário, depois no primário, tá? Então, quanto menos hidrogênio tiver, é mais fácil dele ser substituído no carbono. Então, no caso desse exemplo aqui, ó, qual dos hidrogênios seria substituído? Um desses três ou um desses três? Não, esse aqui, ó, tá? É o produto principal. Não quer dizer que não vai substituir nesses. Vai, tá? Vai ter questão que vai te perguntar quantos possíveis pode formar. Poderia formar dois compostos diferentes aqui. Mas o principal seria esse aqui. É tipo assim, ó, 98% desse, só 2% do outro. Tá? Então, neste caso, eu tenho que respeitar essa ordem, tá? Primeiro, substitui mais fácil no carbono terciário, que é aquele que se liga com três outros. Depois no secundário, aquele que se liga com dois outros. Depois no primário, tá? Então, neste caso, este é o carbono terciário e esse seria o produto principal da reação, tá? Pode substituir nesses primários? Pode. Aí nesse caso, ó, veja bem, esse composto é o 2-cloro-2-metilpropano. Se tivesse substituído aqui, seria 1-cloro-2-metilpropano.
Se eu colocasse aqui, seria 1 cloro 2-metilpropano. Se eu colocasse aqui, 1 cloro 2-metilpropano. Então, aqui, aqui ou aqui dá o mesmo composto, tá? Olha esse exemplo, ó, nesse exercício. Ele pergunta: o hidrogênio mais facilmente substituído por halogênio está situado no carbono de número 3. Por quê? Ele é o carbono terciário da cadeia. Depois viria no 4 e no 2, tá? Em ordem de prioridade. Depois, sim, no 1, 6 e o 5, tá bom? Então a primeira prioridade é o carbono terciário da cadeia, tá? Aqui tem alguns exercícios resolvidos, tá? Olha aqui, ó. Neste caso, ele pergunta aqui, ó, é correto afirmar que o número de produtos formados na reação é. Então, nesse caso, ele não quer saber o produto principal, ele quer saber quantos compostos diferentes poderia formar. Então, veja bem, ó, um desses dois bromos arranca o H, o outro entra aqui. Então, o produto principal seria o 2-bromo, 2-metil-propano. Esse aí é o produto principal da reação, tá? Que seria este cara aqui. Poderia substituir aqui, que ficaria 1 bromo, aí esse passa a ser o carbono número 2, né? Então, 1 bromo, 2-metil, que é o caso aqui, ó. 1 bromo, 2-metil, 1, 2, 3, propano. Se eu coloco aqui, esse seria o carbono 1. Seria 1 bromo, esse seria o 2-metil-propano, tá? Se eu colocasse aqui 1 bromo, 2-metilpropano, então aqui, aqui ou aqui é a mesma coisa, tá? Então ele pode formar dois compostos diferentes nesse caso, certo? Esse tipo de questão aparece bastante. Tudo bem que esse aqui vai ser 98% de formação, esse uns 2% só, tá? Ele só quer saber. Esses aqui eu vou deixar depois para vocês darem uma olhada, tá? Estão todos resolvidos, passo a passo aqui direitinho. Depois eu vou enviar isso para vocês. Agora, eu vou colocar os tipos de reação de substituição, mas só que eu vou usar o benzeno, fica melhor para desenhar, mais tranquilo, tá? Que pode ocorrer com alcano também. No caso do benzeno, tá? Ele tem, a gente sabe que ele tem um hidrogênio em cada quina dessa. Então, um desses dois H, um desses dois Cl, vai atacar um desses hidrogênios, um desses 6, formando HCl, e o outro cloro entra no lugar, tá? Então ele dá origem ao clorobenzeno dessa forma aqui. Isso aqui é chamado de halogenação. Não precisa decorar o catalisador, tá? Então, isso aqui é chamado de halogenação, quando eu entro com um elemento da família 7A qualquer. Pode ser o cloro, bromo, iodo, o flúor, qualquer um deles, tá? É halogenação. A nitração, entrada do ácido nítrico. Ele vai aparecer assim. O que você faz toda vez que aparecer um ácido? Coloca um OH para fora, dessa forma, ó. Ó, se eu pegar um H com O, vai sobrar o quê? NO2. Então, este é o grupo substituinte que vai entrar. E isso aqui vai arrancar o hidrogênio. Então, se arrancar um hidrogênio, vai ficar H2O, vai virar água, tá? Por quê? O ácido sulfúrico é um desidratante forte, então isso aqui é chamado de nitração. Então, nitração do benzeno forma um nitrocomposto. Ou de um alcano também, forma um nitrocomposto, tá? Então, olha o que acontece, ó. O NO2 vai entrar em qualquer um desses carbonos em volta do benzeno. E o HO vai tirar um hidrogênio virando água. Então, ele dá origem ao nitrobenzeno e água, tá? Sulfonação, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai pegar o ácido sulfúrico, tira o HO para fora. Aí se fosse água ou estivesse entrando com água, no caso aqui não substitui água, mas isso pode ocorrer, por exemplo, tá, em outras situações adiante. Então você vai pegar, por exemplo, o HOH, tá certo? Isso ocorre muito em adição, que a gente vai ver depois. Então veja bem, ó, isso arranca o H e esse grupo sulfônico aqui entra no lugar, tá? Então vai dar origem ao sulfobenzeno aqui, certo?
mais água. Agora, uma alquilação. Alquila não vem de álcool, vem de alcano. Para que eu uso isso? Quando eu quero adicionar um alcano qualquer na cadeia. Tipo um metil, pôr um radical, por exemplo, no benzeno, ou um alcano. Tá? Se eu quero colocar radical, colocar um metilpropil, eu uso a alquilação. O que é necessário? Eu preciso de alguém bastante eletronegativo para arrancar o H. Pode ser qualquer elemento da família 7A, serve. Então, no caso aqui está o cloro, né, como exemplo, que eles são bastante eletronegativos. Então, esse cara vai arrancar o H formando HCl e o metil vai entrar na cadeia. Então, olha aqui, ó, forma o metilbenzeno, tá? Mais HCl, ok? Acilação. Essa palavra acilação vem de um halogênio ligando com uma carbonila, tá? Halogênio com carbonila. Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui que tá esquisito. Tá fora do rumo o trem aqui, né? Dá uma arrumada aqui. E agora ficou chique. Então olha aqui, ó. Acilação. Esse cloro, pode ser o bromo, iodo, qualquer um, tá? Ele vai arrancar um hidrogênio daqui, formando HCl, e isso entra no lugar. Neste caso, isso aqui vai virar uma acetona. Pode virar um aldeído também. Se por acaso esse CH3 fosse um H, aí viraria um aldeído. Então, acilação é para produzir ou aldeído ou cetona. Tá? Se eu quero produzir aldeído ou cetona, eu uso a acilação. Então, olha o resultado. Ó. Nesse caso, formou uma cetona. É o fenilmetilcetona que formou aqui. Tá? Tranquilo? Então, fenilmetilcetona é o nome disso, mais o HCl. Tá? Vou passar adiante. São resolvidos, depois vocês dão uma olhada. Agora, quando eu tenho derivados do benzeno, a coisa muda quando eu tenho derivados do benzeno, tá? Quando já existe uma substituição, a primeira substituição pode entrar em qualquer lugar em volta do anel. A partir da segunda substituição, deixa eu colocar uma situação aqui que dá para vocês entenderem melhor isso aqui. Deixa eu achar meu benzeno aqui. Tá aqui. Ó, imagina que o benzeno, tá? Se esse cara já tem aqui em cima um substituinte qualquer, ou em qualquer lugar dele, tá? Já tem um substituinte. Esse cara passa a ser o dono do anel, tá? O que acontece? O benzeno não é retinho assim, ele é torto desse jeito aqui. As posições mais perto desse cara é a posição para, que é essa aqui em relação a esse, tá? E as posições orto dele aqui, ó, as posições orto do benzeno, que seriam essa e essa. Essa posição aqui, essas duas posições, que são as metas, elas são as mais longe possível desse cara. Então o que você vai guardar? Ó, o cara que entrou primeiro, isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. O cara que entrou primeiro, ele decide onde o segundo entra, tá? Então a coisa funciona assim, ó. Deixa eu passar um pouquinho para frente, depois eu até volto aqui. Ó, aquele cara que entrou primeiro, eu chamo ele de orientador, tá? O orientador, ele deixa entrar na posição orto ou para do anel, que são aquelas duas posições que eu mostrei que está mais perto, tá? Quando o cara que entrou primeiro for um ligante simples, como esses aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Um ligante simples, como esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então olha aqui, ó. Quando for, por exemplo, um fenol, formado pelo primeiro cara que entrou, um NH2, observe que isso aqui só tem ligação simples, ó. H com O, N com dois hidrogênios, pode ser um radical qualquer, metil-etilpropil, ou um elemento da família 7A. Só esses quatro deixa entrar na posição orto e para. O restante de qualquer outro ligante que aparecer,
esses caras têm ligação dupla, têm dativa, são bem complexos esses caras aqui. Ó, esse tem tripla, tá? Isso aqui tem carbonila. Então, esses negócios mais complexos não deixa a gente chegar perto. Então, só entra na posição meta do anel, tá certo? Vamos ver um exemplo, ó. Se eu tenho um OH, ele é simples. Olha aqui, ó, ele é simples. Então, esse cloro pode formar um composto entrando aqui ou aqui ou aqui. Aqui, não, gente. Porque esse cara deixa chegar perto. Então, neste caso, vai fazer uma substituição na posição orto, que pode ser aqui ou na posição para, tá certo? Agora, se o cara que entrou primeiro for complexo, como o NO2 aqui, o cloro só entra na posição meta do anel, tá? Seja lá quem for que fosse entrar, só entra na posição meta quando ele já está lá, tá? Ele não deixa chegar perto dele. Então, neste caso, formaria o metacloro nitrobenzeno, certo? Aqui são alguns exercícios resolvidos, tá? A respeito desse assunto. Aí depois a gente vai falar a respeito das reações de adição. Foram os exercícios resolvidos. Vou mandar isso aqui para vocês dão uma olhada, tá? Aqui eu só coloquei, eu nem tá adição, aqui tá só a substituição mesmo, tá? Adição a gente vai ver depois. Então, neste caso aqui, eu vou enviar isso aqui para vocês, tá? Então, vamos resolver uns exercícios da apostila, pessoal. Até que dia que vai nossas aulas? Vocês sabem? Até semana que vem só, né? Ah, essa semana só? Oxe, então essa é a nossa última aula, então? Que beleza, moçada. Mas só que não se preocupa, não, que tudo esses assuntos que estão faltando, vocês veem aqui, isso aqui vai ser tudo revisto lá no terceiro ano, tá? Vai ser tudo revisto no terceiro ano. Infelizmente, não conseguimos, né, pessoal? Ficou meio complicado para conseguir cumprir esse material. Ficou muito apertado do jeito que ficou. Mas não vai ficar faltando muita coisa, não, tá? Não fica faltando muita coisa, não. Eu vou até dar uma comentada com vocês aqui para vocês não ficar muito pilhado com essa questão aí. Deixa eu até comentar algumas coisas com vocês aqui, ó. Deixa eu pegar o material aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Cadê? Apostila 4 do segundo ano, tá aqui. Por exemplo, ó, esse módulo 1, tá? O que seria matéria nova aqui para vocês seria essa questão de bioquímica aqui. Só que isso aqui, a gente vai ver isso lá no terceiro ano novamente, tá? Só isso aí que seria novo. E aqui é só uma pincelada mesmo. Lá no terceiro ano a gente vai trabalhar legal isso aí. Aqui, por exemplo, hoje nós vamos resolver esses exercícios aqui do módulo 48 e 49. Nós vamos resolver agora, tá? E que a gente acabou de ver, o módulo 48 e o 49 aí. Reação de adição do módulo 50. Adição. Deixa eu ir lá no cabeçalho que é melhor. Onde está a distribuição dos módulos aqui. Tudo isso vai ser revisto lá no terceiro ano, tá? Então vocês não se preocupem que vocês não vão perder conteúdo com isso aí, tá? Então veja bem, ó, a gente chega até aqui. Então esses módulos não conseguimos, chegamos na metade aqui mais ou menos dos módulos, né, gente? Ó, isso aqui, ó, essas reações orgânicas, vocês vão ver isso lá no terceiro ano. Polímeros, vocês vão ver no terceiro ano, tá? Aqui são só exercícios das reações orgânicas. Então, de reação orgânica, vai ficar faltando 3 módulos aqui. Só que a gente vai ver isso lá no terceiro ano direitinho, tá bom?
ácido básico, tudo isso aqui vocês vão ver no terceiro. Então não se preocupem com essa situação de ficar parte do material sem ver, tá, pessoal? Que vocês vão rever isso, vocês não vão perder conteúdo não. Então vamos lá, vamos resolver o módulo 48, ó. Ele fala assim, ó, nas reações de substituição em alcanos, o hidrogênio do carbono terciário é substituído mais facilmente que do carbono secundário e este é substituído mais facilmente que de um carbono primário. Na halogenação do composto 3-metilpentano, então eu desenhei aqui o 3-metil, ó, 1, 2, 3 metil, 1, 2, 3, 4, 5 é o pentano. Então, se eu substituir ele por um halogênio qualquer, vou chamar o halogênio de X aqui, seria um halogênio qualquer, né? O que acontece? O halogênio vai substituir mais facilmente o carbono. Ele pergunta, em reação de substituição, o átomo de hidrogênio mais facilmente substituído pelo halogênio se situa no carbono número 3 da cadeia, que é o carbono terciário. Então, um desses dois, pode ser cloro, bromo e iodo, tá? Vai entrar aqui, saindo o outro com o H, tá? Então, o carbono 3 é o terciário, ele seria o mais fácil de ser substituído. Quais são os produtos formados na monocloração do butano? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele não quer saber agora aqui quem que é o produto principal. Ele quer saber quantos compostos diferentes pode formar. Então veja bem, ó, se eu coloco um cloro aqui no carbono número 2 da cadeia, ou esse vai ser número 2. Então esse seria o produto principal, mas ele não quer saber isso, né? Formaria o 2-clorobutano. Se eu colocasse aqui, eu ia numerar daqui para lá, ele seria 2-clorobutano também. Seria o mesmo se eu virasse esse composto assim. E pode substituir aonde mais também? No carbono 1, que é este ou este. Com uma porcentagem bem pequenininha, mas formaria. Então, esse seria um clorobutano. Se eu colocasse aqui, seria um clorobutano. Então, ele só pode formar esses dois compostos aqui. Tá? E eu deixei bem claro, ó, o 2-clorobutano é o produto principal, tá? Porque ele está no carbono secundário, a cadeia só tem carbono primário e secundário, certo? Olha essa 3, ó. Sob aquecimento e ação da luz, alcano sofre reação de substituição na presença de cloro gasoso, formando um cloroalcano. Então ele dá um exemplo, ó. Se eu tiver o CH4, eu coloco um cloro, o cloro vai se ligar ao CH3, o hidrogênio vai sair formando HCl. Aí ele me diz aqui, considere que em condições apropriadas, o cloro e o propano reage formando principalmente produtos substituídos. O número máximo de isômeros planos de fórmula C3H6Cl2 obtidos, então ele está falando para colocar 2 cloros, tá? Então eu vou ter que desenhar todos os possíveis. Ó, é o propano, não é? 1, 2, 3. Então, vai substituir. Então, você vai fazer todas as possibilidades possíveis, tá? Colocando 2 CLs no propano. Certo? Então, você vai colocar, ó, primeiro, ó, coloquei uma aqui e uma aqui. O que é importante? Você colocar o nome para não repetir o mesmo composto. Porque se eu colocasse aqui e aqui, ia ficar 1,2 também. Tá? Então, é legal você colocar o nome para não repetir o mesmo composto. Então, ó, se eu substituo aqui no 1 e no 2, eu tenho 1,2 de cloropropano. Se eu substituir no carbono 1 e no 3, eu vou ter 1,3 de cloropropano. Se eu substituir os dois no 1, 1,1 de cloropropano. E os dois no 2. Os dois no carbono 2, 2,2 de cloropropano. Se eu tentar fazer mais, eu vou começar a repetir o mesmo cara. Se eu colocasse os dois aqui, eu seria 1,1.
Viram? Se eu colocar uma aqui, 1,2 eu já tenho. Uma aqui, 1,2. Uma aqui, 1,3. Então eu tenho só 4 possibilidades, tá? Fazendo essa de substituição, certo? Olha essa 4, ó. Completando a reação abaixo, tem-se que, olhe bem, já está substituído aqui um composto simples. Ele mostra que entrou um BR. Para entrar um BR, eu teria que colocar um BR2 aqui. Para um arrancar o H e o outro entrar no lugar. Então, o composto A é um BR2. Olha aqui, ó. O composto A, para formar isso, ele tem que ser o BR2. Tá? O composto B vai ser quem? O H, que saiu daqui, com o BR. Então, o composto 2 é o HBr, o composto B, desculpa. Então, eu tenho, composto A é o BR2, tá? BRBR, e o HBr. Bem simples isso, né, pessoal? Agora vamos lá. Grupo substituinte, ó. Ainda coloquei aqui, ó. A primeira substituição pode substituir qualquer hidrogênio do anel aromático. A partir da segunda, depende do ligante que entrou primeiro. Se o composto que entrou primeiro tiver ligantes simples, como um halogênio, tá? Um grupo alquila, ou seja, quando eu falo alquila, pode ser metil, etil, propil, tá? Um NH2 ou OH vai entrar na posição orto e ou para do anel, tá? Os metadirigentes são ligantes complexos. Então, qualquer um outro cara desse é complexo. Ó, uma carboxila, um aldeído, uma cetona, por exemplo, uma nitrila, um nitrocomposto, um sulfônico. Esses caras são todos o NO2. Ah, tá aqui já o NO2. Qualquer um desses caras aqui que entrar primeiro, eles são complexos. Então ele manda o outro cara para a posição meta do anel, tá? Então veja bem, a primeira questão, ele me mostra aqui que entrou o BR2. Vamos ler a questão. Ó. Em condições reacionais apropriadas, o benzeno sofre reação de substituição. Grupos ligados ao anel benzênico interferem na sua reatividade. Alguns grupos tomam a posição orto e para mais reativos. Quem são eles? Os simples, tá? E aqueles caras mais complexos deixam a posição meta mais reativa, tá? Aí ele fala, considerando as informações acima, o principal produto da reação do 4-nitrofenol, olhe bem, com o BR2, então olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o 4-nitro, ó, posição 4, eu tenho um nitro e tenho fenol. Agora, presta atenção numa coisa, quem é o dono do anel desses dois? Quem está sendo respeitado? Presta bem atenção no que eu estou falando. Ó. Qual dos dois que está sendo respeitado? Esse é o simples, não é? Ele está na posição para em relação ao simples. Então, esse cara é o dono do anel. Se esse tivesse entrado primeiro, o OH não estava nessa posição. Ele estava aqui ou aqui. Que seria meta em relação a esse. Entendeu? Então, este é o dono do anel. Então, ele que vai mandar. Onde que o BR vai entrar? Na posição orto. Jamais na meta, porque ele é o dono do anel. Então o BR vai entrar na posição orto do anel, tá? Não aqui, tá certo? E se você parar e pensar bem, ele está respeitando esse também, ó. Em relação a esse, ele tem que estar na meta, não é? Essa é a meta em relação a esse, ó. Então ele está respeitando os dois ao mesmo tempo. Então o composto que ele está se referindo é a letra B aqui, certo? Olha na 2. Os dirigentes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem como principal característica a capacidade de promover limpeza por meio de sua ação emulsificante. Tá? Ele está falando a respeito de
detergentes, tá? O que é essa ação emulsificante? Ele pode ligar com um composto apolar e um polar ao mesmo tempo, no caso, com a água e a gordura. Isto é, a capacidade de promover a dissolução de uma substância. Abaixo estão representados uma série de equações de reações químicas envolvidas nas diversas etapas da síntese de um detergente, a partir do benzeno, realizadas em condições ideais de reação. Então veja bem, ó, ele mostra aqui, por exemplo, se eu quero fazer um detergente, eu preciso de ter uma ponta apolar bem grande, um alcano bem grande. Então o que seria interessante? O que ele está fazendo primeiro? Ó, ele está fazendo uma acilação, ó. Tá? Desculpa, uma alquilação. Eu estou entrando com um radical aqui com 12 átomos de carbono, tá vendo? O cloro vai arrancar um desses Hs, no caso arrancou este, tá formando HCl, e esse radical com 12 carbonos entrou no lugar do hidrogênio. Então eu acabei de produzir um cara extremamente apolar. Quando eu coloco esse grupo sulfônico, lembre-se do ácido que eu falei para vocês, sempre você abre o ácido dessa forma, ó, colocando OH para fora. Isso forma água e isso entra no lugar do hidrogênio. Só que ele vai respeitar o cara que entrou primeiro. Esse cara é simprão. Então pode entrar na posição orto ou para. Nesse caso entrou na posição para aqui, formando água. Então isso é um grupo sulfônico, tá? Isso aqui é chamado de ácido sulfônico, esse negócio aqui. Eu pego esse cara e coloco soda cáustica nele. Tá? Quando eu coloco a soda cáustica nele, ele vai substituir este hidrogênio, vai se ligar com o OH, formando água, e o Na vai formar aqui, formando um sal de ácido carboxílico. Isso aqui é um detergente. Tá? Então o que eu tenho? Ó, eu tenho uma alquilação, uma sulfonação, e aqui é chamado de neutralização ácido-base. Eu neutralizei esse ácido com a base. Tá? Formou um sal de ácido, um sal ácido aqui. Tá? Então ele fala, a respeito das equações acima, são feitas as seguintes afirmações. A equação 1 representa uma alquilação, verdade. Estou entrando com alcano, então alquilação. A equação 2 é uma reação de substituição que produz um ácido meta-substituído. Verdade, formou um... Não, meta não, ele é para-substituído, né? O ácido é para-substituído, tá vendo aqui? Posição para, ó. Então não é meta-substituído. Então já tira isso para lá. A equação 3 é uma reação de neutralização com formação de uma substância orgânica de característica anfipática. O que quer dizer anfipática? Pode ligar com apolar, essa parte aqui, e essa parte com polar. É verdade isso aí. Então a 1 e a 3 são corretas, tá? A 1 e a 3 estão corretas. Aqui, ó. Quando o tolueno, que é o metilbenzeno, reage com uma mistura de ácido nítrico e sulfúrico concentrado, deve-se obter. Então vai ocorrer uma nitração, tá? Então vamos ver, ó. Se eu tenho o tolueno, que é o metilbenzeno, entro com ácido nítrico, ó, pode entrar aqui ou aqui. Ou aqui, né? Aqui e aqui é a mesma coisa. Então vai formar, por exemplo, o ortonitro-tolueno, tá? Posição orto, ou o para-nitro-tolueno. Então, mistura de orto e para-nitro-tolueno. Então, letra E. Certo? E é isso, criançada. Tá? É isso aí. Eu vou enviar para vocês isso aqui, tá? E por hoje é isso. Não dá tempo de eu falar mais nada aqui. Vou deixar vocês em paz, tá? E qualquer coisa, moçada, qualquer coisa mesmo que precisar, tá? Pode me mandar mensagem, pode me procurar na hora que precisar, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, tá? Pode me procurar a hora que precisar,